exemplo 3 é um exemplo retirado do Halliday, e ele fala num fio de nicrome. Esse fio de nicrome, que é uma liga de níquel, cromo e ferro, é o mesmo fio do exemplo 2, que é retirado do Knight, só que ele chamou de nicromo o material do fio. Alguns ainda chamam de níquel cromo. Tá? Então percebam que alguns autores chamam de um nome diferente o mesmo material, tá? Até porque alguns são traduções do inglês. Enfim, há pequenas variações aí para os nomes dos materiais, mas o material é o mesmo, tá? Inclusive o nicromo é bastante utilizado aí em fios. E este exemplo em particular, onde esse fio é cortado e tem a sua resistência alterada, esse exemplo tem implicações, esse ato de cortar o fio e mexer na resistência tem implicações práticas no nosso dia a dia. Então vamos resolver o problema para vocês entenderem o que eu quis dizer. O exemplo 3 diz assim: um pedaço de fio resistivo feito de uma liga de níquel, cromo e ferro chamada nicrome tem uma resistência de 72 ohms. Determine a taxa com a qual a energia é dissipada nas seguintes situações. Primeira, uma diferença de potencial de 120 volts é aplicada às extremidades do fio. Segundo, o fio é cortado pela metade e diferenças de potencial de 120 volts são aplicadas às extremidades dos dois pedaços resultantes. Então, esse fio de nicrome é o mesmo nicromo do exemplo 2, tá? Só que como eu peguei de livros diferentes, um chama de nicrome e outro chama de nicromo, mas essa liga de níquel, cromo e ferro, tá? E tem uma resistência de 72 ohms. Então, o fio resistivo, na verdade, todo fio tem uma certa resistência, tá? O problema está me dizendo que a resistência desse fio de nicromo é 72 ohms. Então, o nicromo eu sei a resistividade, tá? Eu só não vou anotar aqui porque eu vou ver se eu vou precisar dela ou não. Então, eu quero saber a diferença de potência, eu quero saber a taxa com a qual a energia é dissipada. Taxa de dissipação de energia é sinônimo de potência, é a energia dissipada no tempo. Eu quero saber a potência de resistor, potência de dissipação de energia, tá? Então, eu quero saber a potência na situação 1. A situação 1 é uma situação onde 120 volts são aplicados às extremidades desse fio de 72 ohms de nicrome. Então, se vocês olharem nas fórmulas de potência, a gente tinha 3 fórmulas possíveis e uma delas usa justamente os dados que eu tenho, V ao quadrado e R. É bem certinho os dados que eu tenho aqui, né? V é 120 volts, R é 72 ohms. Então, aqui foi bem tranquilo, né? Aplicação de fórmula. Se vocês fizerem esse cálculo, 200 watts é a potência na situação 1. Situação 2. É o mesmo fio, tá? De nicromo, de 72 ohms. Só que agora eu pego esse fio e corto no meio. E aplico diferença de potencial de 120 volts nos dois pedaços de fio. Será que eu vou ter a mesma potência dissipada pegando o mesmo fio e cortando ele no meio? O que será que muda, né? Se eu vou cortar o fio no meio, eu vou mudar o comprimento do fio, né? O meu novo comprimento é a metade do meu comprimento inicial. Lembram que eu tenho duas grandezas muito parecidas, que são resistência e resistividade. Os dois são oposição à passagem de corrente. Mas a resistividade é uma característica do material. No caso do nicrome,
a resistividade tem um valor que é sempre o mesmo, né, estabelecido na literatura, mas a resistência, se eu mexo no comprimento ou na área do fio, eu acabo mudando a resistência do meu material. A resistência a fórmula era ρL dividido por A. Então, se eu dividir o meu comprimento por 2 aqui, ó, vocês percebem que a minha resistência vai cair à metade? Porque ela é diretamente proporcional? Então, a minha nova resistência é a resistência original dividido por 2, porque eu vou dividir no meio o comprimento. Então, cada fio vai ter 72 dividido por 2 de resistência, cada pedaço de fio. Então, a resistência, na verdade, para cada pedaço do fio é 36 ohms. Então, se eu calcular a potência, a mesma fórmula, eu tenho 120 volts também, só que é para cada metade. Para cada metade do fio, ó. Isso aqui é 120 volts aplicado em cada pedaço de 36 ohms. Se vocês fizerem esse cálculo, isso aqui vai dissipar 400 watts. Só que isso aqui é a cada pedaço do fio. O fio são 2 pedaços, é dividido no meio. Então, a minha potência total vai ser 2 vezes essa potência. Então, eu vou ter 800 watts de dissipação de energia, de taxa de dissipação de energia, enquanto com o fio inteiro eu tinha 200 watts. Só de eu ter dividido o fio no meio, eu gastei 4 vezes mais energia, né, por segundo. Então, a minha potência é 4 vezes maior. É isso que a gente faz no chuveiro. A gente muda o tamanho da resistência, para ele aquecer mais ou menos. Tá? Então, esse aqui é o princípio do funcionamento do chuveiro. Mexer no comprimento da resistência e dissipa mais energia e aquece mais, por exemplo.